Olá, galera! Bem-vindos ao Expert Radiologia, o canal que ajuda você a ser bem-sucedido na área de radiologia. E o assunto de hoje é a identificação ou o marcador na radiografia digital ou na imagem radiográfica digital. Isso não significa que esse assunto não vai servir para quem é da parte convencional, quem trabalha com aparelho convencional. O assunto vai abordar temas interessantes para os dois casos. E para iniciarmos, vamos falar de um princípio que é muito importante para o restante da aula, para compreendermos o restante do conteúdo. O ponto é, na imagem radiográfica, a estrutura deve ser apresentada em posição anatômica. O que isso significa? Vamos ver aqui nessa imagem, essa imagem que está à sua tela, à sua direita, nós temos aqui a posição anatômica, a posição que a gente vai tomar como base. Vocês podem notar a cabeça, o paciente está de frente para nós, onde temos aí, podemos fazer uma radiografia de crânio ou de face, e essa radiografia elas tem que estar de frente para nós. O pescoço, onde temos a cervical, temos no tronco. Pode notar que o tronco também está de frente para o observador, no caso somos nós. No tronco nós temos tórax e abdômen, dois tipos de incidências aí. Temos o membro inferior, onde temos perna, joelho, pé, fêmur, e o membro superior, onde nós temos aí algo interessante. A palma da mão está voltada para frente. Então, leve em consideração isso. A posição anatômica, a palma da mão está voltada para frente. Certinho? Então, essa é a posição anatômica que vamos tomar como base. Vamos a alguns exemplos agora. O primeiro exemplo é esse do tórax. Esse é o exemplo mais comum. Você pode notar que o tórax geralmente ele é feito em PA, ou seja, numa projeção póstero-anterior, onde o paciente vai estar de costa para nós, ou de costa para o observador. Mas a imagem final, ela não pode ser da mesma forma que o paciente está. Na sua tela tem duas imagens aí, duas radiografias de tórax. Na verdade são a mesma radiografia. A primeira é uma imagem de como foi realizado o exame, ou seja, o paciente estava de costa para nós e eu coloquei a imagem aí de costa para nós. Você pode notar que o exame está errado, porque temos que olhar a imagem em posição anatômica. Então, na imagem à sua direita, nós temos aí a posição anatômica correta, ou seja, o paciente, mesmo o paciente tendo feito o raio-x de costa para nós, a imagem final tem que ser com o paciente como se estivesse de frente para nós. O segundo exemplo que vamos notar aí é o exemplo da mão. Eu vejo que há bastante confusão com relação a isso. Então vamos ver aí, a mão direita geralmente é feita em PA, póstero anterior, ou seja, o paciente está com a mão em pronação. Mas a imagem final ela não deve ficar como se estivesse em PA. Lembra? Como é que estava lá na posição anatômica? A palma da mão voltada para frente. Então, a radiografia vai ser com a palma da mão voltada para baixo, para trás. Mas, quando fizermos a imagem, vocês podem notar aí nessa imagem que eu coloquei na tela, à sua esquerda nós temos como foi feita. Ou seja, com a palma da mão voltada para baixo. Mas a imagem final ela deve estar em posição anatômica. Então temos aí a imagem em posição anatômica com a palma da mão voltada para frente. Notando que essa é a mão direita, certinho? Então para não ter problemas, palma da mão voltada para frente, não importa se foi feito em PA. O importante é que a imagem final fique na posição anatômica. Outro ponto que iremos analisar é a identificação ou o membro que está sendo radiografado tem que estar do lado oposto do observador. Ou seja, se tem uma identificação, um marcador lá com a letra D do lado direito, essa letra D, essa marcação do lado direito tem que estar na esquerda do observador. Assim como se o membro que estamos mostrando é o membro esquerdo, esse membro esquerdo tem que estar na direita do observador, que no caso somos nós, ou o próprio médico que vai pegar a radiografia. Temos aí uma imagem simplificando, temos o pé, esse pé aí, temos o pé direito, esse D está se referindo ao pé direito do paciente,
e ele está à minha esquerda, ou à esquerda de vocês que estão observando. Já o pé esquerdo está à sua direita. Então esse é o ponto que deve ser analisado com cautela. O membro e a identificação tem que estar do lado oposto do observador. Isso é quase com uma regra, certinho? Agora vamos falar sobre o princípio para a utilização do marcador. E esse é o principal, prestem bastante atenção, que é o seguinte: o marcador deve indicar corretamente o lado direito ou esquerdo do paciente ou qual membro está sendo radiografado, se o esquerdo ou o direito. Então o marcador tem duas utilidades. Ou ele vai marcar o lado direito ou esquerdo do paciente, ou ele vai dizer que membro está sendo radiografado, ou seja, se é a mão direita ou se é a mão esquerda, se é o joelho direito ou o joelho esquerdo. Ou ele pode estar mencionando apenas se esse é o lado direito do paciente ou se esse é o lado esquerdo do paciente. Para ficar claro, quando se trata de estruturas que são bilaterais, estruturas que a gente pega toda a estrutura, a gente vai usar o primeiro princípio, de marcar o lado direito ou o lado esquerdo do paciente. Geralmente a gente marca o direito, né? Então vamos usar o lado direito. Então quando for uma estrutura grande, como tórax, abdômen, coluna, crânio, a gente vai utilizar o direito para marcar o lado direito do paciente, não do membro, porque ali não tem membro. Então, direito ou esquerdo para marcar o lado do paciente quando estamos falando de estruturas grandes, estruturas que a gente pega os dois lados, bilaterais. Quando falarmos sobre estruturas menores, ou seja, quando falarmos de membros, mão, punho, antebraço, ombro, perna, pé, esses nós iremos utilizar o segundo princípio, que o marcador ele vai dizer qual membro é aquele. Se ficou muito complexo, a gente vai exemplificar aqui agora. Então vamos falar um pouco sobre o marcador em relação ao tórax. Então temos um tórax aí, foi feito em PA, nós investimos a imagem para ela ficar na posição anatômica. Pode notar que a letra D ela está indicando que esse é o lado direito do paciente e essa letra D está no lado esquerdo do observador, que no caso somos nós. Então, marcador está indicando aí o lado direito do paciente. Outra estrutura é o abdômen. Vocês podem notar aí essa radiografia que está aí na tela. Pode notar essa letra D. Essa letra D aí está indicando o lado direito do paciente. E note uma particularidade do abdômen. Quando você fizer um abdômen que o paciente estava deitado ou em decúbito, nós devemos colocar geralmente o marcador na parte inferior. Aí nós temos o D marcando o lado direito. Caso o paciente esteja em ortostase, ou seja, em pé, o marcador ele deve ficar na região superior, como vocês podem analisar nessa outra radiografia do abdômen. Então esse é o padrão. Note que nós estamos olhando aí estruturas grandes, estruturas que não necessitam mostrar membros, que nós não estamos falando de membros. Por isso, o marcador ele vai estar aí mostrando o lado direito do paciente, não o membro. Outra estrutura que iremos observar é o crânio. O crânio é a estrutura que nós pegamos toda a estrutura, pegamos toda a base óssea dela. Então não temos membros. Então vamos marcar aí qual é o lado direito do paciente. Lembrando que pode ser marcado também o lado esquerdo, mas geralmente a gente utiliza mais o lado direito. Então, vocês podem notar que tem uma letra R ali. Essa letra R é uma sigla ou uma letra que se refere ao lado direito, só que em inglês. Então você pode utilizar também em algum serviço o right, que é essa letra R, ou left, que é a letra L, onde o R vai se representar o lado direito e o L vai representar o lado esquerdo. Mas estamos no Brasil, então utilizamos o lado direito, pelo menos nas radiografias digitais. Mas caso algum serviço cobre que seja colocado em R ou letra L, tudo bem. Certo? Então o crânio é outra estrutura que funciona dessa forma. Agora vamos a outras estruturas que funcionam de outra forma, que agora estaremos marcando aí o membro. Temos aí o ombro. Vocês podem notar que tem uma letra D ali, próximo ao ombro.
Isso indica, esse marcador indica que este é o membro direito, ou seja, que esse é o ombro direito. Em alguns serviços é comum colocar até escrito, né, ombro direito, mas você pode colocar apenas o D. Esse D se refere ao membro direito, não necessariamente que esse seja o lado direito do paciente, mas esse é o membro direito do paciente. Temos outro exemplo aí, o ombro esquerdo. Essa letra E se refere ao membro esquerdo do paciente. Então é dessa forma que funciona a diferença entre lado direito e esquerdo do paciente e membro direito e esquerdo do paciente. Quando se trata de membros, nós utilizaremos o marcador com essa finalidade de dizer qual membro é aquele, não necessariamente qual é o lado do paciente. Vocês podem observar agora o joelho. Esse é o joelho direito. Nós temos a letra R aí, representando o lado direito. E note que aí nós temos o membro direito, ou seja, esse é o ombro direito, não necessariamente o lado direito do paciente. Por fim, temos a mão, que serve também para o punho, esse posicionamento. Então a mão é a mão esquerda. Note que foi feita em PA essa radiografia, mas nós rodamos a imagem para ela ficar na posição anatômica e colocamos essa letra E. Essa letra E não significa que é o lado esquerdo do paciente, significa que essa é a mão esquerda do paciente. Certinho? Esse é o membro esquerdo do paciente. Temos aí uma radiografia bilateral, as duas mãos aí. Note que a nossa esquerda está a mão direita e a nossa direita está a mão esquerda. Eu gostaria de mostrar essas imagens finais aí para vocês, para caso você chegue em algum serviço e encontre esse tipo de protocolo, esse tipo de posicionamento que está aí na tela, não estranhe, porque não está errado, porque, como diz a regra, o membro tem que estar na posição anatômica. E a nossa mão na posição anatômica fica voltada para baixo, assim como o pé também. Então, alguns serviços, muito poucos, muito difícil você encontrar algum serviço que siga esse padrão, mas aí tá só para nortear vocês, a mão voltada para baixo e o pé voltado para baixo, que pode ser que vocês encontrem também dessa forma. Então, esta foi a aula de hoje. Um último aviso, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê o seu like, assim você vai estar ajudando muito a gente. Agradeço por tudo e até a próxima aula.